O nosso tempo já tá quase acabando, então a gente tem que partir para aquele assunto. Sim. Que eu até perguntei, tudo bem falar sobre isso, caso fosse um programa. Porque é uma coisa que foi muito chata. Eu lembro que quando a gente foi no Pacaembu fazer Santos e Mirassol, você até me mostrou Eu fiz a fez a reconstituição do caso. Cara, o que aconteceu naquele dia? Não sei a data, eu ia falar que ela ia ficar bonitinho, né? Naquele não sei quanto de março, enfim, mas... Putz, Foi no começo do ano, foi fevereiro de janeiro. 17, eu acho. O que aconteceu naquele dia no Pacaembu, Santos e... Kenitra do Kenitra Marrocos. do Marrocos. O que aconteceu naqueles corredores ali? Cara, tem muita pergunta aqui hoje, nem vai dar tempo. Não, né? essa é basicamente a última, pra É. gente encerrar com O- chave de ouro, né? Eu não sei, de latão talvez. Essa história foi complicada. Era um amistoso contra o Kenitra do Marrocos no Pacaembu. Eu tinha acabado de ser efetivado no GER, assim. Eu fui efetivado em dezembro, acho que foi um dos primeiros, foi o primeiro jogo da temporada que a gente cobriu, não sei se teve algum na Vila antes. E o Santos jogou muito fácil, o time era horrível. Era uma questão de patrocinador, que o Santos tinha fechado amistoso com o Airmaroc, né? Pra apresentar os reforços também, né? Teve um negócio amistoso assim. de pré-temporada e tal. E o Santos toma um gol desse Kenitra e o Kenitra comemorou muito o gol, assim, parecia. Já tava 5x0, né? Sabe Foi quando tem um Brasil e Trinidad e Tobago e os caras fazem um gol e choram? Foi o que Panamá na aconte- Copa, né? Isso, A gente contra a comissão técnica do São Paulo. aquele gol do Arthur foi muito comemorado. Do Arthur, Agora vai dar, agora A vai dar. jogada foi minha, eu sou muito Nossa, bom. me ferrei naquele dia. O Gabriel se ferrou mais que a gente. Nossa, quebrou o tornozelo, meu Deus. Grande dia. Meu Deus. E aí os caras comemoraram muito. E aí eu lembro que eu vi o lance e falei, nossa, o Nogueira falhou, né? O zagueiro argentino. E eu lembro que eu tive até o cuidado de esperar o vídeo sair no próprio GE para ver o replay. E falei, nossa, ele falhou mesmo. Assim. Tipo, o cara tem 1,90m, tomou um gol de um cara de 1,70m, super longe, assim. Aí meu tweet eu lembro exatamente, assim. Gol do Kenitra. Marroquinos comemoram com um título. Ponto. Nogueira falhou. Só. Acabou o jogo, nada aconteceu. De boa. Tô na zona mista. Zona mista, pra quem não sabe, é o lugar onde são feitas as entrevistas, né? No pós-jogo. No Pacaembu tem zona mista, na Vila não tem. A imprensa fica posicionada, os jogadores passam para ir pro ônibus, que tem uma escada em espiral ali, no Pacaembu. O Nogueira começou a me ligar. Nunca tinha falado com ele. Começou a me ligar. Preciso falar com você, preciso falar. Cara, tô trabalhando, não dá. Passou por mim, não falou nada. Depois de uns 5 minutos, ele desceu na escada do Pacaembu e me chamou, assim. Fez sinal, pediu pro segurança me chamar. Cara, ele foi super educado. Super. Preciso falar com você, fez até uma mãozinha, assim. Eu falei, tá bom. Fui até ele e ele falou, calma aí, sobe aqui. E aí, tipo, esse sobe aqui, hoje, se alguém fala isso comigo, eu nunca vou subir. Mas na época, eu inexperiente que sou, pra mim era um sobe aqui normal. O sobe aqui dele era tirar a imagem da imprensa que tava gravando. Sim. E na troca do lance da escada ali, que era uma espiral, quando chega Fora na... daqui do estúdio, inclusive. Traumatizou um pouco Nossa, subir essa aqui hoje. escada aqui, meu Deus. Bateu uma Argentina aqui em cima. Pra você. A camisa. Putz! Aí Nossa, traumatizou. veio tudo aqui. E aí quando gira o lance da escada e não, a câmera não pode ver mais aqui e o ônibus tá aqui, a gente ficou no meio buraco negro Blind ali da spot escada. ali. O blind spot. E aí ele me pegou pelo colarinho, me colocou na parede e falou, a próxima vai ser muito pior. Você não sabe o que tá fazendo. Eu tô falando em espanhol com você porque eu sei que você entende. O que você fez não se faz, tô de olho em você, a próxima vai ser pior. Me tirou assim. Mano, o cara é enorme, é um armário, assim. Mano, eu travei. Foi uma frase no Twitter, né? Uma Foi uma frase. frase. E eu não lembro se foram exatamente essas frases, mas foi um negócio. Eu lembro que o principal foi, a próxima vai ser pior. Tipo, não fale mais de mim, a próxima vai ser pior. E, meu, sabe quando você trava, que você não sabe nem o que tá acontecendo, assim? Porque, tipo, numa dessas você fala, tira a mão do cara e fala, o que tá acontecendo? Não fiz nada e tal. Mas você travou. Eu tava numa boa, total, assim. Aí o cara me tirou, tipo, mano, ele me levantou, assim. Rente à parede. Aí me saiu e foi pro ônibus. E eu fiquei ali, mano. Tipo, de outra volta no meme, assim. Aí voltei pra zona mista pálido. Aí eu lembro que tinham 2 colegas lá, me perguntaram o que aconteceu. Eu falei, depois eu conto. Minha preocupação era, os jogadores estavam saindo e eu não tava pegando. Profissional que sou, O cara aqui não folga pra não trabalhar. fora, imagina. Continuei trabalhando. Terminou, contei pra quem tinha me perguntado ali. E resumi a história e tal. Eu também não estava entendendo direito. E aí terminou, os jogadores foram embora. Eu lembro que os assessores não foram com o ônibus, ficaram os assessores do Santos na época. Eu contei pros 2. Falei, aconteceu isso. Meu Deus, isso não pode acontecer. Caramba, desculpa, tal. Eu lembro que o motorista do GE estava no estacionamento. Entrei no ônibus, terminou a cobertura. Falei, tá, agora eu tenho que contar pro meu chefe o que aconteceu, né? Mano, uma calma eu tava, impressionante. Mandei no grupo, aconteceu isso, tal. Aí eles falam, gente, esse é caso de polícia, a gente vai ter que fazer boletim de ocorrência, vamos acionar o jurídico. Eu lembro que um chefe que não estava no grupo entrou no grupo na época e tal.
Dia seguinte eu fiz um boletim de ocorrência virtual, que foi uma orientação do jurídico da época. Era um domingo. Fiz o boletim de ocorrência e aí o combinado foi: vamos tratar isso institucionalmente. Santos, TV Tribuna, que era afiliada onde era contratado, e Globo em São Paulo. A gente vai te posicionando, sua parte tá feita, não conta pra ninguém, né? Se precisar de alguma coisa a gente tá aqui e tal, beleza. E aí eu tava esperando que eles se resolvessem, né? Eu perguntando, meio que sem entender a situação, o Nogueira nunca mais falou comigo desde aquele dia. E aí começou segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, nada muito concreto. E aí eu contei pros meus amigos lá do CT da época o que aconteceu. Não, a gente precisa conversar, não pode, porque o que ele fez contigo ele vai fazer com a gente. A gente tá junto nessa. Eu lembro que a gente marcou uma reunião com o Modesto na época, na sala do Modesto, da presidência. Nós e os setoristas, assim, sentamos com o Modesto e o Modesto não sabia. E aí eu fiquei bravo, porque eu contei pra assessoria. A assessoria tinha que ter falado com a presidência. Eles, mano, não fizeram nada com a história. Deu abafada no caso. Nada, a assessoria não fez nada. E conversei com o Modesto falou: meu Deus, caramba, que horrível, desculpa, esse cara, meu Deus, né? E aí o Modesto conversou comigo assim e falou: Lucas, o Santos jogava tipo na quinta-feira no Sul e domingo era tipo Chapecoense e Inter, era uma viagem dupla, não lembro. Apesar que era paulista na época, né? Eram 2 jogos no interior, assim, que os caras iam ficar entre um jogo e outro. Então, eles vão viajar, delegação, não sei o que lá. Na segunda-feira, eu vou conversar com eles, ele vai pedir desculpa publicamente pelo que ele fez, isso não existe, não sei o que lá. E, eu fico combinado assim, conversei com a minha chefia, conversou com o jurídico. Se ele pedir desculpa, tá bom? Tá bom. Precisa ser coletiva de imprensa aberta? Não, não precisa. Se ele pedir pra mim, tá bom. Já era. Se ele chegasse na sala de imprensa e falou: Lucas, desculpa, na frente dos caras, a gente tinha morrido a história, morrido. Chegou segunda nada, terça nada, e aí veio o carnaval. E eu tava de folga no carnaval, eu fui pra a casa dos meus avós que fica em Itanhaém, Peruíbe, que não tem sinal de nada, assim, nada. Eu desestressei, tava mal da história, né, ainda. Calma aí, errei um ponto, a história é longa. Um pouco antes dessa viagem, vazou a história. Ah, sim. Vazou a história. Eu lembro que um chefe meu tava ouvindo a Rádio Bandeirantes e o Capriotti esculachou o Santos. Meu Deus, que ridículo, esse silêncio do Santos, é conivente, isso é um crime, não sei o que lá. E aí meu chefe fala: Lucas, agora a gente não pode mais resolver institucionalmente, a gente vai ter que se posicionar. Fizeram uma nota de repúdio no próprio GE. E aí o Ivan Moré fala no GE na TV, naquela mesma manhã, assim. Então imagina, do nada... Saiu nota no GE, né, eu lembro. Eu que escrevi a nota de repúdio. E aí o Ivan Moré fala no GE sobre o assunto e, imagina, a torcida inteira dividindo se era verdade ou não, a maioria achando que eu tava mentindo. Ficaram com a brincadeirinha, né? Vou chamar o Nogueira. Sempre essa foi. eu lembro, essa eu lembro. Fizeram meme e aí essa história repercutiu demais. Falou: não, agora a gente vai ter que se posicionar de vez, vamos conversar, vamos posicionar o Santos, não sei o que lá. Pum, chegou o carnaval. E eu esperando que acontecesse alguma coisa, meio que já desiludido da história, tentando não ser xingado nas redes. Porque o zagueiro não, reforço quando chega no Santos, a torcida ama, assim, né? O Lucas Venuto era o cara que tinha que jogar no passado. Nossa, agora ele nem é relacionado com esporte, mas ele é o Venuto e tinha que jogar. A novidade é sempre... Novo Soteldo chegou pra fazer. A novidade é sempre a que mais importa. Fui pro carnaval, eu lembro que era no final de semana, tipo sexta, sábado e domingo, de folga, assim. E, sem sinal nenhum. Fui na sexta. Domingo à noite eu tô voltando na estrada, eu ligo meu celular, cara. Pronto. O Nogueira tinha feito uma nota oficial nas redes dele, dizendo que eu tava mentindo e que ia me processar. Nossa. Ele virou a história. E, foram nas redes sociais da minha mãe, da Gabi, minha namorada. Eu tive que trocar meus perfis na época, travei meu Twitter, troquei meu Facebook, enfim. Cara, a torcida já tinha mais ou menos comprado a história do cara, que o Mussec devia estar inventando. Quando o cara meteu uma nota oficial dizendo que ia me processar, que estava sendo prejudicado por interesses sórdidos, não sei o que lá, nossa, ferrou. Agora, mano, sério, meu celular tava gente pedindo entrevista, sabe? Tipo, eles queriam repercutir a história. E a pior coisa quando o jornalista vira notícia, horrível. né? Terrível. E de sexta a domingo, meio que virou uma série de notícias, assim, em alguns sites. Tipo, Nogueira posta e depois foram pegar a nota oficial do Santos, sabe? Tipo, eu virei personagem no bagulho, nada a ver. E depois que essa história repercutiu dessa forma, como o Nogueira se posicionou, meio que o Santos comprou a história do cara, né? E o Nogueira é agenciado pelo empresário que era super próximo ao Modesto. Prefiro não citar o nome aqui. Mas enfim, o cara era diretor de futebol do Santos na prática, rescindir esse contrato daria um puta de um problema de 5 anos de contrato. Então meio que ficou a história dele contra a minha. O processo não foi pra frente, porque me perguntaram nesse interim
se eu queria fazer um processo de verdade, tipo uma queixa-crime, né? Eu tinha feito só o BO pra me assegurar. Vamos pra frente? O que você acha? Eu falei, não preciso, não quero e tal. Aí o Nogueira foi e virou história. E aí eu virei o vilão do negócio. Desde então eu sofro com essa piada. E aquilo, não sei se a gente tá com tempo ainda, tá? Falei muito já. Não, estamos acabando já, mas é a última pergunta, mas vai falando, ó. O Felipe falou que pode ir, a gente pode ir. Porque essa história... Você que é o produtor. Eu que vou dar cara da pra ele. Então tá suave. Essa conclusão é importante porque isso me causou um problema muito grande na carreira, porque como a gente fala de Globo, Sim. a Globo não é Globoesporte.com/Santos ou TV Tribuna, a Globo é a Globo. E a partir do momento que o Nogueira se defende publicamente e fala que eu sou mentiroso, o elenco tá com ele. Então eu virei o cara, tipo, a persona não grata no CT do elenco. Porque os caras são corporativistas. Se alguém faz alguma coisa com o Kaique ou com você, eu vou defender vocês. Então, a Globo tinha alguma pauta e se falava muito sobre sinergia na época. Se a TV faz uma matéria, o site tem que ir junto. Então foi em várias, vamos dizer. Então, tipo, a Globo marcava uma pauta, o Santos perguntava. O Santos não, os assessores, os jogadores. O Musetti vai? Vai, então a gente não vai fazer. Então, tipo, esse meu problema começou a prejudicar a produção da Globo. E o Santos estava num bom momento técnico ali, né? Tinha uma novidade, o Santos tinha feito um bom ano anterior, tal, com o Dorival. Então aquilo começou a prejudicar a relação Globo-Santos. Foi um bagulho que extrapolou muito. Então, aí depois começa aqueles papos tipo, como o clima tá ruim, se você puder ficar em casa um tempo, vai um dia, não vai no outro. É a pior coisa isso aí. Pior coisa. Te colocaram no banco, né? Então, e aí, tipo, isso criou uma raiva em mim, não só com esse assessor em específico do Santos, eu não quero falar nomes, mas eles sabem quem é. Tem dois. Um da época é meu amigo até hoje, eu vi ele ontem. O outro é o cara que não contou pro presidente, né, o que aconteceu. E esse cara disse até hoje que eu menti na época. Então, a minha relação com esse cara era de rival completo, assim, no dia a dia do CT. E isso foi criando uma raiva em mim, que qualquer coisa que esse assessor fizesse de errado, eu queria. Então, eu comecei a pegar muita raiva dos jogadores que estavam com o Nogueira. Então, sabe quando você começa a pesar na tinta, que foi criando um trauma na minha vida, assim, de negócio que... E claro, eu acabo dando alguns motivos. Tipo, puta, Lucas, essa matéria não precisava dar, esse tweet foi desnecessário, essa briga aqui não precisava. Sabe, eu era o cara que, por exemplo, a coletiva atrasou 20 minutos. Sabe, um bagulho que, pô, você tá no dia a dia com o não precisa, você sabe que a culpa não é do assessor. Sabe, foi criando uma relação ruim, um clima ruim pra mim. E aí, além dessa questão dos jogadores, o dirigente já tava bravo, aí era presidente emitindo nota pra empresa dizendo que o Lucas tava não sei o que lá. Então o clima pra mim tava pesado ali. E aí eles esperaram terminar a temporada e me demitiram em janeiro. E a alegação foi essa, institucionalmente não dá mais pra você ser nosso setorista. Meio que o caso Nogueira me comprometeu também demais. Foi uma puta sacanagem também dos caras. Então, mas hoje depois de muito tempo eu até consigo entender. Que eu poderia... Mas você não chegou a processar pra valer mesmo? Não. Por calúnia? Nada. Nossa, eu devia ter processado. Porque ia ser a palavra de um contra do outro no fim, né? Não Então, é na época eu tinha uma prova. Isso que me deixa receoso. Assim, o empresário, esse cara que eu citei, me mandou um áudio pedindo desculpa. Putz. Conversei com um cara, ele sabe que fez merda e tal. E eu tinha esse áudio. Só que naquele momento do vácuo entre o Santos se posicionar ou não, todos os xingamentos que eu tinha lido antes mesmo do Nogueira se posicionar, eu falei, mano, imagina seu processo, você vira notícia do processo, eu indo no tribunal com esse cara, eu molecaço. Primeiro ano de efetivado, eu tava no segundo mês de CLT, tá ligado? Eu falei, puta, não vou. Podia ir. Se eu tivesse falado na época pra TV, falou, vamos, eles iam comigo. Mas foi uma decisão, eles falaram, cara, não sei se precisa, eu falei, não, vamos. Só que isso foi gerando um desgaste, mano, a gente tá falando de fevereiro, março, eu fui demitido em janeiro do outro ano. Sim. O dia a dia ficou terrível. Quase. Qualquer coisa que eu fizesse errado não era nem errado, era tipo uma crítica qualquer, uma materinha assim, o clima era muito ruim, os moleques sabem, daí teve o Levir Coupe depois, os caras rirem da minha. O Zeca me dá bolada, o Lucas Lima me dá bronca, sabe? O clima era muito hostil pra mim no CT. Só as feras também, hein? Só as as feras. feras. Zeca, Só Lucas os craques, Lima, né? Só os O craques. Lucas Lima que hoje tá no Barcelona brilhando. Ah, nossa, confundi aqui. Não, cadê o Nogueira? Onde é que tá? Nossa. Treinando separado Jogador lá, afastado, tem cara. contrato lá até sei lá Jogador quando. afastado. Não xinga não, senão você vai tomar uma imprensa na Vem. parede. Eu ia perguntar isso. E hoje em dia, tu faria o quê? Cara, mano, eu não juro, subiria eu fico escada. com raiva. Eu ficaria nas câmeras. Testemunha. Cara, eu fico com raiva só de escutar, mano. É horrível. Não sei, na hora... É horrível, cara. Não, eu acho que, primeiramente, eu não teria subido a escada, e se ele tivesse feito isso num local que não tivesse câmera, eu teria tentado argumentar, tirar da mão dele. Então, não faria. E eu acho que se fosse naquele momento, eu teria
pedido pra gente ir até o fim, não tentado resolver na escama. Tipo, o Lucas não falar com ninguém. Não, o bagulho aconteceu, qualquer um iria pro Twitter fazer. Eu tinha que me antecipar o caso, não esperar vazar. Sim. Parecia que eu tava, sabe, que eu tava Aí mentindo. você Por que eu esperei? se você esperar. Pô, o bagulho foi semana passada, por que você falou hoje? É. O bagulho já começou errado. Se fosse hoje, eu já ia pras redes, avisaria meu chefe, ia no meu story no Instagram e falava, Nogueira tá no Pacaembu mesmo, sabe? Isso é um negócio de também que tem agredir aqui, né? é muito problema no Brasil, hein? Não só no seu caso, mas Em a culpa tudo, é da vítima. Exatamente. Total, Ferrar, né, mano? total. E eu fui, porque, tudo bem, o Nogueira, ele foi prejudicado porque tecnicamente ele não agrada os técnicos. Mas ele é ruim, ué. Então, eu fui prejudicado porque o que ele fez comigo me prejudicou no dia a dia do clube ali, depois dessa nota oficial que ele fez. O Nogueira, ele já seria prejudicado porque não joga, ele é afastado hoje, não tem nada a ver comigo, eu não prejudiquei o cara. O talento dele ia mostrar, né? É. O que merecia. E pra mim foi complicado, porque ter uma demissão numa carteira de trabalho é osso, e você sabe que como eu trabalho, que se fosse só pelo âmbito profissional, isso certamente não ocorreria. Sim. E aí eu passo mais um ano de fila na Gazeta antes de ser efetivado, já formado, meio que na dúvida se eu tava fazendo isso, eu quase fui trampar com política, assim, sabe? Tipo, podia não ser mais setorista hoje por causa desse cara. Mas, mano, hoje eu penso, eu falo, putz, não sei se eu faria muita coisa diferente, assim, mas eu sei que ele tá muito mais ferrado que eu. Acho que o resumo é esse, ele pode ganhar mais dinheiro que eu, mas o cara tá treinando meio-dia no calor. Mas profissionalmente, cada um em seu âmbito, você é muito melhor. Não, ele tá treinando meio-dia no calor do CT lá. Então, tipo, o cara não consegue nem completar um treino profissional. Então, e eu me reergui na carreira, talvez, mesmo que se não fosse Nogueira, não durasse tanto tempo na empresa pela forma que foi, até por essa questão de rejeição de torcida. Às vezes aquilo poderia virar uma bola de neve, eu saísse por outros motivos, vai saber. Mas enfim, acho que, como eu falei do meu curso de computação lá em Bauru, que foi aprendizado, acho que essa questão toda também foi. Se acontecer alguma coisa parecida, eu já sei como fazer. Eu acho que na hora todo mundo ia travar mesmo. É, a gente fala, na hora batia, não ia bater. Não ia. Até É, porque que o cara é que enorme. depois fica pensando, subir a cabeça. É aquele negócio, você vai tomar banho, você vai tomar banho e você fala, nossa, Não, eu dá um murrão na eu cara lembro que eu daqui. desci a serra, porque a princípio eu tava combinando o que eu ia fazer com a minha chefia. Depois o sinal cai na serra, né? Então, tipo, tu fica 20 minutos, meia hora sem internet, sem nada pra fazer, tu fica pensando, nossa, mano, não falei uma palavra. É. Eu não falei um A. Sabe, eu não falei tipo, cara, não falei nada. Não falei nada. Eu só fui ameaçado e agredido. Que eu acho que a ameaça é pior que a agressão. Sim. Porque essa questão do colarinho e tal. Mas a questão da ameaça da próxima vai ser pior, esse é o problema. Que foi até o título da nota de repúdio, né? Que repórter é ameaçado. Que essa questão, o cara não pode ser ameaçado por trampar, eu não fiz nada. Eu falei que ele falhou. E ele falhou. Foi, E ele falhou, ponto. E mesmo que não tivesse falhado, o cara não tem que fazer isso. Não, é. A gente vê muita gente pesando na caneta, mesmo assim, o cara pode falar, esse jogador não merece vestir a camisa do Santos. Ele não precisa ser ameaçado por causa disso. Opinião é opinião. Então, Tem cada gente dando aquilo, cada né? opinião Se bosta quiser. por aí, com a opinião certa ainda. Não, mas e outra, se tu quiser chegar no jornalista lá e falar, ó, te acho um jornalista merda. Tá bom, fazer o quê? Você acha? Paciência, cara. e eu fiquei esperando esse pedido de desculpa que depois virou o contrário. Esse foi o problema. Eu acho que foi tudo meio arquitetado. Eu acho que é aí. aí que tinha...